Oi, tudo bem? Eu sou Henrique de Bugalho e este é o Vlog do Escritor. Hoje eu gostaria de responder uma pergunta do Bruno, que ele fez aqui no canal. Eu havia mencionado num dos vídeos meus que eu fazia diagramação dos meus próprios livros, e o Bruno quer saber alguns princípios básicos para essa etapa do processo de preparação de um livro. Bem, eu não sou a pessoa mais apropriada para falar sobre isso, porque estudei como autodidata, não me aprofundei muito, não. Eu só estudei o básico para poder fazer o elementar mesmo na diagramação e no design de livros. Não é a minha especialidade. Eu tento fazer a coisa mais simples possível, mais clássica possível. Os fundamentos do design de livros já existiam na Idade Média, e é esse princípio que eu utilizo. Há várias propostas de design modernas, contemporâneas. Eu prefiro não me arriscar muito nisso aí, porque não é muito minha praia mesmo. O design mais clássico é um modelo que foi delineado pelo Van de Graaff e depois, mais recentemente, foi feito um tratado pelo Tischhold, que explicou como funcionava. Ele é baseado na proporção áurea, bem, se você já estudou um pouco sobre arte, você sabe que boa parte das obras de arte, elas acabam recorrendo a essa proporção áurea para ficar mais harmonioso. Supostamente a natureza inteira é constituída nessa proporção. Se nós pensarmos, por exemplo, aqui na tela, como se fosse um livro espelhado, né? No meio estaria a divisão das páginas, são uma página a cada lado. Para você poder fazer um design harmonioso, você primeiro traçaria duas linhas diagonais cruzando de canto a canto da página espelhada. Depois, do canto inferior da página, das duas páginas, né, até o topo delas. E depois de uma das páginas você vai traçar uma linha vertical e outra diagonal para a página oposta. Eu vou mostrar tudo aqui na tela para vocês terem uma visão melhor, né? E a partir dessas linhas diagonais você vai delimitar o teu espaço de texto. A margem interior ela vai ficar na intersecção entre a linha diagonal menor e a linha diagonal interna da página. A margem externa vai ficar na diagonal mais longa e a margem inferior ela vai ficar na diagonal interna da página. Quer dizer, o espaço ele parece pequeno de texto, mas essa proporção aí vai ficar muito bonita no livro. São páginas que no livro impresso elas dão espaço para segurar embaixo, para ficar o polegar ali nos dois cantos da página. No caso dos livros medievais, era um espaço que permitia fazer os desenhos das iluminuras, né? Eu acho que é bem bonito. Ele acaba ocupando mais páginas no final, porque você vê que o espaço não é tão grande. Mas, de qualquer maneira, eu acho que fica bem bonito no livro isso. Esse é o design mais tradicional de todos. Como eu disse, há propostas mais recentes, diferentes, que ocupam melhor o espaço da página, mas eu acho que fica bem bonito assim. Boa parte dos meus romances que eu diagramei são feitos com esse modelo. E isso pensando, obviamente, no livro impresso, né? Porque no livro digital daí vão ser outras coisas. Se for diagramar para a Amazon, por exemplo, quer dizer, não tem nem diagramação no final dos contos, porque é uma diagramação que não é fixa. O leitor pode aumentar o tamanho de fonte, reduzir, então não tem um formato fixo. Você vai ter que fazer a disposição das páginas e do texto, de preferência em HTML, porque você tem que colocar alguns códigos para título, essas coisas. É um pouquinho diferente. Isso é para um livro impresso. E se você estiver preparando um arquivo para impressão, é bom consultar as instruções da gráfica, porque tem algumas informações específicas de cada gráfica sobre uso de cor, ou se o livro for colorido, né, para fechar o arquivo. Também o tamanho da sangra, que em inglês se chama bleed, que é um espaço a mais para fora da página, caso você tenha alguns elementos visuais que vão para fora da página. Isso é importante para não cortar alguma coisa que seja relevante. Eu trabalho com programas de design, já tem 20 anos já, comecei a fazer quando era estagiário, isso lá na prefeitura de Curitiba. Trabalhava primeiro com PageMaker, mas hoje eu trabalho com InDesign, que é um programa muito, muito bom. Tem vários recursos, inclusive para quem faz design para livros digitais ou para livros com hiperlinks, essas coisas, ele é bem legal. Uma quantidade incrível de recursos. Eu vou botar em seguida algumas imagens de alguns livros que eu fiz de design, alguns livros meus, o livro de viagem, o livro de fotografia e alguns livros de literatura também. Mas como eu disse, eu prefiro me manter mais nesse esquema tradicional, porque não tem muito erro não. E depois que você faz um modelo, você pode reutilizar para outros livros, fica mais simples.
No caso das fontes, os princípios da tipografia básica, fontes com serifa, que são aquele rabinho, né, aquela extensão que tem na letra, eles são usados geralmente para a parte textual do livro, porque dizem que é mais fácil de ler, é mais fluido, né, vai seguindo uma letra para outra, enquanto que as sem serifas, que são as fontes são usadas para títulos, são aquelas fontes que não têm essa extensão. Quando eu faço diagramação com imagens, eu uso a diagramação por grade, que no inglês chamam grid. Você divide a tela em número X de retângulos ou quadrados. Eu geralmente uso 6x6, 6 retângulos por 6 retângulos ou quadrados, o que for. E você, quando organiza as imagens, você organiza as imagens dentro desses espaços delimitados já. Isso é muito bom para evitar que fique desarmonioso, tipo, a imagem fora de posicionamento. É a maneira mais simples também. Existe uma maneira de fazer sem essas proporções, mas daí você tem que ser realmente fera no negócio e saber como fazer um design bem bonito. No caso, se você é um amador como eu, você vai no que é mais simples. Para capas, eu sugeriria que você não faça a sua própria capa. Existem profissionais que cobram bem baratinho. Em inglês tem muito profissional que cobra aí por $30 você faz uma capa até que passável. A capa é muito difícil. Eu gosto de fazer as capas dos meus livros, mas eu geralmente pesquiso capas semelhantes de livros do mesmo gênero, capas que me interessam, porque é muito difícil fazer uma capa decente. Eu acho que geralmente as pessoas acabam errando feio na capa, e a capa é a primeira coisa que a pessoa vai ver do teu livro. Se a capa for feia, for medonha, você vai perder um cliente. Sem contar que há diferentes exigências para capas dependendo da cultura. Por exemplo, no Brasil tem uns tipos de capa, nos Estados Unidos são outros tipos diferentes. Então é bom pesquisar antes de fazer. E também capa para internet, para pôr na Amazon, essas coisas, elas têm outros requisitos. É importante que as letras sejam maiores para poder ser mais visível. Por exemplo, se você olhar uma miniatura, é bom que você consiga enxergar o que está escrito, né? Então acaba sendo maior a letra em relação à imagem. Mas como eu disse, capa é uma coisa complicada. Eu acho que se você não tiver as manhas, é melhor não se arriscar, não. Senão o resultado pode ser horrendo. Se esse é o tipo de assunto que te interessa, é melhor você pesquisar bastante antes de começar a fazer. É muito tentativa e erro, sabe? Você vai fazer um livro e vai dar uma olhada assim e falar assim, não deu muito certo. Mas é passo a passo. Eu, quando comecei a fazer a diagramação da revista Samizdat, as primeiras edições eram bem feinhas, sabe? Bem mal feitas. Depois eu fui aprendendo, estudando. Na verdade, eu aprendi mais o design por causa da revista Samizdat, porque eu queria fazer uma coisa mais bonita no final das contas. E hoje em dia a revista ela fica com um resultado bem legal, né? E depois eu acabei usando para os meus outros livros. Então, como eu falei, tem muita referência online. Eu uso mais referência em inglês, mas acho que em português também deve ter. E ler sobre isso, dar uma olhada sobre quais são os princípios, ver o que se encaixa melhor na sua proposta. Não existe uma coisa fixa, é bastante maleável, mas em geral eu acho que, como eu disse, eu prefiro me ater ao clássico e ao que está consagrado, porque isso aí tem menos chance de você fazer uma cagada. Espero ter respondido sua dúvida, Bruno. Quem tiver alguma dúvida aí pode deixar no comentário sobre qualquer assunto que seja relacionado à escrita. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aí embaixo, deixe seu comentário, assine o canal se não assinou ainda, e a gente se vê por aí. Abraço e tchau!